Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Bola. Dessa vez mais um react do Fute Paródias, Libertadores e Sula, Flamengo espanta a zica, paródia Sunflower, do Post Malone e de Swallow Lee. Então, parece a vinheta. I don't mind that you've been riding with your head stuck out the window, and it's alright if I don't see it. Bora começar a reagir. Essa liberta, hein? Eita cruzeiro, que clichê. Pega argentino e fica tremendo. Como foi o River, tem que resolver. A tremedeira da cabeça às vezes. No Pará. O Cruzeiro, nas últimas 4 vezes que participou da Libertadores, foi eliminado pelo Argentino. Em 2014 para o São Lourenço, em 2015 para o River Plate, em 2018 para o Boca Juniors e agora em 2019 para o River Plate de novo. E sobre o jogo, o Cruzeiro no primeiro jogo lá em Buenos Aires ele não fez nada. Só o River atacou e ainda teve a chance de fazer o gol de pênalti no final, que errou. E depois no segundo jogo também a maior parte do jogo foi do River Plate, só no finalzinho que o Cruzeiro se aventurou no ataque e não foi o suficiente, foi para os pênaltis e deu o River Plate. River, tem que resolver. A tremedeira da cabeça às vezes. No Paraguai, vamos numa saia. Creme pode libertar pra correr. Contou comigo, Deus a se erguer. Se quer cague, chama o André. O Internacional. O Grêmio, eu não assisti o primeiro jogo, mas disseram que o Grêmio atacou muito o Libertad na arena do Grêmio. Até mesmo quando tava com a menos, né? Porque o Jeromel foi expulso. E depois, com as mudanças que o Renato Gaúcho teve que fazer no time por causa que o Jeromel foi expulso, ele ganhou o jogo. Que foi com o David Braz e com o Tardelli. Nesse jogo da volta lá no Paraguai, eu não achei o Grêmio assim, achei o Grêmio ainda um pouco abaixo do ideal. Assim, talvez eu esteja sendo generoso falando um pouco. Assim, é porque também o placar ajuda a minimizar. Mas eu acho que o Grêmio, tipo, se não fosse Paulo Vitor, talvez eu tivesse sofrido mais. E gostei até do jogo do Libertad em si, inclusive tem um jogador lá, o Franco, que caberia em times brasileiros. Se não os principais, sei lá, um Fortaleza da vida que tá doido por um meia aí, eu acho que ele serviria bem. Deus a se erguer. Se quer cague, chama o André. O Internacional saiu da engoliu. O Nacional que não resistiu. Guerreirão da cruel com a moral no céu. O Internão da paz dentro do Beira-Rio. O Inter, que pra mim é o time brasileiro que tá sendo o melhor time brasileiro na Libertadores. Talvez o melhor time brasileiro, ponto. Não sei. E ele matou o jogo no primeiro jogo, no último lance do jogo, quando o Guerreiro fez 1-0. Por quê? O Nacional, se você for ver as estatísticas dele, é disparado em último lugar. O time que menos finaliza, que menos ataca, que menos cria oportunidades de gol na Libertadores entre os times que estavam aí. Ou seja, o jogo deles era o quê? Vamos tentar segurar até onde der, não levar um gol, porque a gente não consegue fazer. E o 0-0 para eles em casa talvez estivesse perfeito. E no final chega lá o Guerreiro e acaba com a festa e eles têm que sair pro jogo no Beira-Rio. Aí dificulta. Tá, mas sobre o melhor time, tu fala em relação ao quê?
É o desempenho. Porque na questão da pontuação, o Palmeiras foi o primeiro, o Cruzeiro foi o segundo. Então já são dois brasileiros que foram melhor. Mas o Inter, ele é o único invicto, eu acho. E ele passa muito mais segurança. É tanto que o Cruzeiro foi eliminado. O Palmeiras sofreu contra um time que assim, é bem equilibrado os dois times. Realmente, botar o Cruzeiro já foi eliminado na competição. O Palmeiras, time que ele enfrentou, pelo amor de Deus. E quase entrega lá fora. Pois é. Ainda bem, pra mim, ainda bem, que acordou a tempo. Porque senão ia ser complicado. Acordou mesmo. Não, acordou a tempo pra não ser eliminado. Acordou a tempo dentro do confronto. Agora, e não só nas oitavas de final, que eu tô dizendo, o próprio grupo do Palmeiras era acessível muito. O Inter pegou o River na fase de grupos. Agora no céu, o Inter não dá paz dentro do Beira-Rio. Furacão levou dois com bumbum. Foi provocar, só que deu ruim. Foi parar no sul. Palmeiras. Qual foi essa provocação? Ele disse, ele não foi assim bem provocação, ele só garantiu que ia passar. Aí, Ele foi pro depois do jogo, a mulher tava lá falando, não sei o que, o Atlético pode, não sei o que, pode chegar. Não, aí ele interrompeu ela, não, inclusive a gente vai passar, eu tenho certeza. Aí depois disso, se eu fosse vocês que apostam nesses jogos, não sei o que, eu botava todo o meu dinheiro no Atlético Paranaense, vocês vão ganhar dinheiro. não deu muito certo, não. Vai parar no SUS. Foi parar no sul. Palmeiras arrebentou. E sapecou 4. Varajando. E aí o porco não perdoou. Forte liberta é show. Transformando o roubo. Perdão massacro. Perdão massacro. Na Sula teve um rio de chuva. Massacrou assim, nos últimos 15 minutos do segundo jogo, né? Mas tudo bem. O Palmeiras, assim, parece, pelo que, como a Paraíba falou, parece que foi uma maravilha e passou longe. O primeiro jogo começou daquele jeito, levando os 2 gols, aí recuperou, defendeu o pênalti o Everton no jogo de volta. Primeiro tempo que não aconteceu literalmente nada, nenhum dos dois times fizeram nada, a bola ficou só indo pro lado pro outro. Foi intermediário. E aí, no segundo tempo, teve o pênalti que pra muita gente foi duvidoso, mas só que pra mim foi pênalti. E aí saiu um gol, o time do Godoy Cruz quis ir pra cima, o Palmeiras também ganhou confiança por causa daquele gol e meteu mais 3. E o Borja é agora o segundo jogador com mais gols no Libertadores pelo Palmeiras, que é um jogador que é muito criticado pela torcida, inclusive por mim, muitas vezes. Na Libertadores, ele vem bem. E uma coisa também que é incrível que aconteceu... Ele fargou. Né? Bem mais ou menos. Tipo isso. Uma coisa que aconteceu foi que o Felipão, depois do primeiro jogo lá na Argentina, ele falou: o Borja é um jogador talhado para essa competição. Só que nem nessa competição o Borja tava jogando. Aí o jogador fica meio confuso, né, também. Eu acho que ali, assim, taticamente, tecnicamente, na maioria do jogo, foi tão fraco quanto como em todos os jogos desde a volta da Copa América do Palmeiras. Mas eu acho que a diferença aí foi vontade. Eu acho que realmente o que é natural, que se jogue mais intensamente, que se corra mais num jogo de mata-mata, ainda mais na Libertadores. Mas eu acho que assim, como nos outros jogos não tá dando certo, então eu acho que tem que compensar assim. Não pode se aceitar que
que, querendo ou não pode se aceitar tá perdendo pro Ceará, o Palmeiras e jogando o que tá jogando ali. Tem que correr mais. Pois é, e só pontuar duas coisas também, que são dois jogadores que pra mim não desceram o nível no Palmeiras por causa da parada, que foi o Everton e o Felipe Melo. Inclusive eu acho que o Felipe Melo foi melhorar, porque Na verdade, minha o nossa. Everton acho que desceu sim, mas ainda tá muito bom. Mas eu acho que ele levou até no primeiro jogo aí ele levou um gol que eu acho que ele não levaria antes da Sim. Palmeiras. É, aquele gol ali foi meio complicado, mas acho que também não é o suficiente pra dizer que piorou, mas... Então massacrou, na sua teve um rio de choro. O galão deu fim no fogo, que deu tchauzinho de novo. No outro caiu da moto, Fluminense virou down. Viu que não era campeonato nacional, então deixa o passe do escorpião mortal. Também tinha Mas o visto. Alce é um bichão brutal, e o timão ficou legal. Certo bravo até fez um gol e tal, mas o Bob em chamas perdeu 2 e vral. E mais uma vez só pra vencer o mal. E na liberdade O Flamengo eu acho que ninguém assistiu, né? Porque ninguém tem o da Zone. Mas sobre o que a gente vê desses times aí mesmo pelo próprio Campeonato Brasileiro, apesar de que o Fluminense é incompreensível com a diferença dos resultados de um campeonato para outro, desses times aí eu acho que se eu fosse chutar uma final, no final a gente vai dar nosso palpite, então deixa, mas eu acho difícil que não fique com, se não for Independiente que ganhe, eu acho difícil que não fique com brasileiro, sul-americano. 2 e vral. E mais uma vez só pra vencer o mal. E na liberdade humilhou, deu asa e vazou. Ficou ruim pra quem secou, calma que tem Gabigol. E pra pensar no Mengão, filho até passou. O óculos vapor, pra tornar o Gabigol. E o Jesus que é o Senhor, ele abençoou. A zica afastou, o Mengão passou. Passou no sufoco. Esse óculos aí, porque primeiro o Vinícius Júnior, tipo, o Flamengo enfrentou o Emelec na fase de grupos, né, no passado na Libertadores. E foi ali que o Vinícius Júnior se disse, tipo, se mostrou de uma vez, pronto, agora eu virei realmente um jogador do time profissional, eu carimbei realmente, que eu mostrei que eu posso realmente, que ele tinha carregado, entre aspas, o time da base do Flamengo no começo do estadual, porque o Flamengo jogou a final sul-americana, aí a maioria dos jogadores teve mais férias. Aí, mas tipo, é diferente entrar numa Libertadores e decidir o jogo, né? E ele foi comemorar o gol e a torcida jogou aquele óculos, um torcedor jogou aquele óculos no gramado e ele pegou e botou. Aí agora ficou. E aí pegou o Emelec de novo, o Gabigol fez a homenagem. E os dois fizeram 2 gols, né, nos jogos. Quando saiu o pênalti, inclusive, eu vi, o Gabigol vai perder. Porque ele já perdeu algum, não sei se teve outro, mas teve na final da Copa do Brasil, né, pelo Santos contra o Palmeiras. Mas ele realmente botou o jogo no bolso, principalmente enquanto o Flamengo foi superior, porque o Flamengo foi superior 30 minutos. Depois o Emelec dominou o jogo. Depois o Emelec não conseguiu infiltrar, porque a defesa fez uma partidaça. Apesar de que eu acho que o Tuller, até pela idade, ainda deu uns erros ali que podia ter dificultado mais pro Flamengo, mas tipo, eu acho que o Tuller não foi isso tudo que estamos falando, mas não é que ele foi ruim, ele deu umas vaciladas ali, mas
Que é normal, ele mostrou que ele é uma promessa ainda, eu acho. Mas ele jogou bem, mas deu umas vaciladas. O Marik foi impecável. E ofensivamente o Flamengo massacrou durante os 30 primeiros minutos, que foi até mais ou menos o tanto que o Everton Ribeiro rendeu, porque o Everton Ribeiro parou de render, o Everton Ribeiro vinha de lesão e provavelmente ele só aguentava 30 minutos, mas teve que ficar mais porque o outro também o substituto, que é o Arrascaeta, também estava vindo de lesão. E aí, se fosse para substituir, tipo, valia mais a pena estourar o que já. E na verdade não era estourar, porque a lesão do Everton não era muscular, foi pancada. Ou seja, ele não ia estourar. Podia ter a mesma lesão? Não, podia, mas não ia ter a mesma lesão porque tava correndo, se esforçando ali. Ele podia estar sentindo dor, dificultando, mas não ia estourar como podia acontecer com a Arrascaeta. Ou seja, faria mais sentido, já que tem que botar só um dos dois, no jogo não tem 1 hora de duração só, deixa o Arrascaeta só 30 minutos. Mas o Bruno Henrique jogou muito, o Gabigol mas o Bruno Henrique fez uma partidaça do começo ao fim, a defesa fez uma partidaça do começo ao fim. O Gabigol rendeu enquanto o Everton Ribeiro rendeu. E depois se machucou também. Enfim, o Flamengo meio que teve muita comemoração, até mesmo pelo que o VSR falou no dia placa, que o Flamengo na Libertadores, quando acontece isso, eu não faço ideia de quando foi a última vez que eles conseguiram passar das oitavas de final. Não é nem eles ficam nem felizes, eles ficam aliviados. Mas pode ter sido uma mudança de chave. Até porque geralmente quando a torcida do Flamengo lotava em jogos assim, não dava certo, dessa vez deu. Pode ter sido uma mudança daqui pra frente pro Flamengo. Então acho que tá bom de dar os palpites. Temos Internacional e Flamengo. Temos Grêmio e Palmeiras. Temos Fluminense e Corinthians. Inclusive, já temos um brasileiro na final da Sul-Americana, um brasileiro na final da Libertadores, e é muito provável que tenhamos pelo menos um brasileiro na final da Sul-Americana, até porque eu acho que ninguém aqui vai dizer que acha que eu esqueci até o nome do time. Eu acho que ninguém aqui vai dizer que o Atlético que acha que o Atlético vai ser eliminado para lá e que dá. E depois, quando for na semifinal, acho que ninguém vai achar que ele vai ser eliminado para Colón ou Zulia. Mas, sei lá. E do outro lado tem Fluminense e Corinthians, que pelo menos um na semifinal já tá. Então, alguém acha que o Lequidá vai passar? Então todo mundo acha que passa o Atlético, Corinthians ou Fluminense? Fluminense. Eu acho que Corinthians é mais seguro hoje. Fluminense tá raçudo. Acho que o Corinthians vai ficar com aquele negócio de jogar com 11 jogadores na defesa e vai acabar saindo um gol. O Fluminense que tem o estilo de atacar. Palmeiras e Grêmio? Palmeiras. Eu acho que é o mais difícil. Eu também acho Não, o Grêmio. acho que o mais difícil ainda é o Flamengo. Não, acho que pra mim eu falo com convicção que eu acho que o favorito é o Internacional. Se o Palmeiras jogar mesmo, mas se for jogar que nem dessa vez, se for também igual contra o Godoy Cruz pra buscar um 2x0 contra o Grêmio é mais difícil. Mas acho que agora vai engatar. Flamengo Internacional. Internacional. Também acho, Internacional. Flamengo.
difícil, mas vai Flamengo. Muito, 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 muito difícil. Então, é isso. Esses são os nossos palpites. Coloca os teus aí nos comentários também. Diz quem é que... Se alguém acha que a like dá vai no Atlético Mineiro. Provavelmente, se algum cruzeirense estiver assistindo o vídeo, vai dizer que sim. Mas, então é isso. Tchau. Tchau.